Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Romanos 8, versículos 28, 29 e 30. Lemos assim: Sabemos que todas as coisas, olha que lindo isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Senhor, com temor, chegamos diante de Ti para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, Senhor, do Teu propósito, da Tua palavra. Senhor, traz clareza à nossa mente e coração nessa noite, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua voz, a Tua direção, a Tua revelação, Senhor. Ilumina a nossa mente, Senhor. Traz luz sobre nós, luz da Tua sabedoria. Traz entendimento, ó Deus, ao nosso coração ignorante, para que possamos compreender a Tua vontade, ao nosso coração, à nossa vida, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós oramos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, Dia dos Pais, um dia especial que nos faz lembrar muita coisa. Estava dizendo que é um dia nostálgico, porque, querendo ou não, nos lembramos dos nossos pais, saudosa memória. Lembramos dos pais que estão longe, lembramos da missão que nós temos como pai, que tem filhos para cuidar, filhos para amar, que tem o grande privilégio de poder estar junto com os seus filhos, almoçar com os seus filhos, num dia especial como esse que nós temos aqui. Queridos, diante disso, qual é a palavra que Deus tem trazido ao meu coração nesse dia para compartilhar com vocês? Primeiro, nessa manhã, eu escrevi um pequeno texto homenageando e fazendo uma breve reflexão sobre o Dia dos Pais. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que a paternidade nos ensina algo muito importante. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de escolher os começos, de como as coisas acontecem, mas nós temos o privilégio de vivermos um processo de escolha para destinarmos o fim das coisas que nós temos diante de nós. Quero que você entenda com muita clareza isso que eu estou dizendo a você nessa noite. Os começos, às vezes, não passam pelas nossas escolhas, elas acontecem. Elas acontecem às vezes sem a gente pedir, elas acontecem às vezes sem que a gente queira, elas simplesmente acontecem porque a vida tem uma dinâmica tão grande em que nós vivenciamos dia após dia coisas que nós queremos muito e coisas que muitas vezes nós não desejamos que elas aconteçam, mas elas simplesmente acontecem. Tem acontecido várias coisas nesses dias que talvez se fosse por nossa escolha, elas não aconteciam. Nós jamais queríamos nos despedir das pessoas que nós amamos, nós não queríamos viver, por exemplo, a experiência de estar desempregado, nós não queríamos de repente viver uma situação de enfermidade, de doença dentro da nossa casa ou talvez conosco mesmos, mas elas acontecem, situações adversas acontecem. E olha, escute o que Deus está falando conosco nessa noite.
Se você não teve a oportunidade de escolher alguns começos na sua vida, você simplesmente foi inserido em determinadas realidades, determinadas situações sobre as quais você não tinha nenhum poder de escolha, saiba de algo importante que Deus está ministrando ao nosso coração. Quem não teve a oportunidade para escolher o começo, escute só, tem a oportunidade de escolher qual será o fim. Meus irmãos, o velho ditado popular que diz que se a vida nos oferece limões, nós devemos fazer com eles uma limonada. Ou seja, para quem encarar o azedume do limão, se podemos tomar um delicioso e refrescante suco de limão. Queridos, com aquilo que nós temos recebido é aquilo que nós temos para trabalhar. São as oportunidades que nós temos. Deixa eu lhe falar algo muito importante. Muitas vezes a paternidade, a maternidade acontece na vida da gente. Talvez você foi um filho que não foi planejado pelos seus pais. Talvez você já tenha até ouvido isso muitas vezes. Dizendo, olha, não queria que você nascesse, olha, não queria nem que você, nem queria ter engravidado de você. Quantos filhos têm a dolorosa experiência de ouvir uma coisa como essa? Mas é importante que você entenda que por mais complicado que sejam os nossos começos, o começo da vida, nós no decorrer da vida temos a oportunidade de escolher qual é o fim que nós vamos dar a cada área e cada situação da nossa vida. O que é que você tem vivido hoje, meu irmão? Há muitas pessoas que olham para trás para desgraçar e para reclamar do seu passado, se esquecendo de que a grande oportunidade que nós temos é de olhar para o futuro e descobrir o que é que nós vamos fazer e quais são as oportunidades que surgem diante de nós. Estava falando essa semana com a equipe da saúde, nós tivemos a segunda etapa aqui da ministração de uma palestra motivacional aos profissionais da saúde. Então, o pessoal que atende nos postos de saúde vieram participar da palestra aqui, na semana passada e nessa semana agora também. Então, dividiu-se em 2 grupos, porque a saúde não pode ficar, os postos não podem ficar fechados para que eles venham aqui participar de uma palestra. Então, nós fizemos em 2 etapas. E uma palavra, queridos, que nós compartilhamos com eles é a respeito das próprias vacinas ou a respeito das grandes descobertas médicas. As grandes descobertas médicas aconteceram em momentos de grandes tragédias da humanidade. A própria penicilina, que é um grande antibiótico, que tem gente tomando penicilina até hoje, não é verdade? Tem gente fazendo uso, está muito gripado, vai lá, vou tomar uma dessa injeção aí que dói barbaridade, mas resolve o problema. Ou seja, foi descoberto lá na época da guerra, quando as pessoas morriam, porque não tinham o que fazer com as grandes inflamações e infecções que os soldados da guerra eram provocados, eram submetidos. As grandes descobertas da humanidade, meus irmãos, abra o seu coração, entenda isso. As grandes descobertas da humanidade vieram a partir de grandes necessidades e grandes tragédias. Escute o que Deus está falando conosco nessa noite. As oportunidades que Deus nos dá, muitas vezes vão acontecer no meio das grandes tragédias da nossa vida, no meio dos momentos onde nós nos sentimos mais feridos, mais machucados. Se você for capaz de erguer os seus olhos agora e mirar a sua visão, o seu foco no Senhor, você vai descobrir que não há dificuldade tão grande que o Senhor não possa trazer o livramento e supri-la para a glória e honra dEle mesmo. Deus pode todas as coisas, você crê nisso? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Por causa da palavra que nós estamos lendo agora. E a palavra que nós estamos lendo agora no versículo 28 diz sabemos, ou seja, nós temos consciência. Será que você tem consciência disso? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, nós temos consciência disso. Disso o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Olha, queridos, o que Deus está falando conosco aqui, nos ensinando. O grande segredo de um relacionamento com Deus passa pelo quanto nós o amamos. Deixa eu lhe dizer algo muito importante nessa noite. Infelizmente, meus irmãos, nós temos aprendido um evangelho pela metade. O que eu chamo de aprender o evangelho pela metade?
Nós aprendemos, meus irmãos, a ver Deus como sendo aquele que é o provedor. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não, porque Deus provê na nossa vida, amém ou não? Deus abençoa a vida da gente, Deus atende o nosso clamor, Deus responde a nossa oração, amém? Glória a Deus por isso. Mas por que que muitas vezes eu tenho que olhar para aquilo que a igreja tem vivido nos nossos dias hoje e chamar de meio evangelho? Porque, meus irmãos, nós temos aprendido a olhar Deus como provedor, mas nos esquecemos que Deus é muito mais do que isso. E nos esquecemos que Deus, ao nos chamar, Ele olha para nós e enxerga verdadeiros filhos amados. E filhos amados são filhos que amam o Pai que os chamou, ou que os chamou. Quando Deus nos chama, queridos, Deus nos chama antes de mais nada para um relacionamento com Ele. O grande problema, meus irmãos, é que nós, que muitas vezes temos recebido um evangelho pela metade, temos ouvido um evangelho pela metade, aprendemos que Deus é apenas aquele que abençoa. Está errado isso? Deus abençoa ou não abençoa? É claro que Deus abençoa. Agora, a maior bênção, o maior presente que você recebeu de Deus foi ser chamado por Ele de filho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não usam a Deus. Entenderam a diferença? Deus não é um meio. Abre o seu coração e entenda isso. Deus não é um meio, Deus é o fim. Deus não é um meio para você conseguir alguma coisa, Deus é um fim. Ou seja, o nosso coração tem que estar completamente firmado nele. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão de todas as coisas. Quando nós olhamos para Deus, nós não devemos ver Deus como um meio de alcançarmos alguma coisa, mas nós temos que olhar para Deus e vê-lo como nosso objetivo. A nossa meta maior, aonde nós queremos chegar, aonde está o nosso coração, onde está firmada a nossa vida. Isso muda todas as coisas, porque um evangelho completo, meus irmãos, nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vocês entendem isso? Então vai dizer que aqueles que amam a Deus têm à sua disposição todas as coisas trabalhando a seu favor. É como que se Deus estivesse movendo as peças nesse grande tabuleiro da vida, fazendo com que todas elas cooperassem para o seu bem. Até mesmo as desgraças da vida, até mesmo as tribulações pelas quais nós passamos, as decepções, as dificuldades, sim, todas elas cooperando para fazer com que você vai num processo de afunilamento, onde você no final vai experimentar o melhor de Deus para você. Você recebe essa palavra, irmão? Você recebe essa palavra, amém? Sabe por que estou te dizendo isso? Porque, meus irmãos, é o grande segredo da fé, é o grande segredo da vida com Deus. É entendermos de que Deus não perdeu o controle da história, que Deus não perdeu o controle de nada, mas Deus está usando cada coisa que acontece na nossa vida para nos trazer mais para perto dEle. Paulo, ao falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o que nós vemos, vemos como por um espelho. Ou seja, é um reflexo que a gente enxerga e daqui a pouco, ao sair da frente do espelho, nós não nos lembramos mais do que acabamos de ver. Mas ele vai dizer, vai chegar o dia que aquilo que nós vemos, mais ou menos, com um pouco de dificuldade, nós iremos ver e conhecer plenamente. Quando nós, queridos, somos chamados para Deus, Deus olha para nós e nos chama de filhos. E Ele espera que você, ao entender o chamado dEle para a sua vida, e ao olhar para Deus, ao pensar em Deus, você não tenha apenas um recurso a mais para conseguir alguma coisa, mas ao pensar em Deus, ao elevar o seu coração à presença de Deus, que você possa olhar para Deus e dizer, Pai. Quando nós olhamos para Jesus, todas as vezes que Ele vai falar com Deus em oração, Ele vai se referir a Deus, chamando Deus de Pai.
Lá em João, no capítulo 9, ele vai dizer: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando ele vai chamar Lázaro para fora, ele antes fala com Deus e vai dizer: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Quando, queridos, ele está aqui nos ensinando a orar através da oração dominical que nós lemos hoje, ele começa a oração dizendo: Pai nosso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, desde o princípio, quis nos ensinar algo muito importante, que quem quer se relacionar com Deus, precisa entender que Deus é o Pai. E o maior presente que você pode receber, querido, não é a bênção que muitas vezes você procura. Bênção é bom, não é? Claro que é. Eu costumo dizer que bênção é como a refeição do almoço, quando nós estamos com muita fome. Então a gente come um delicioso almoço e nos sentimos saciados. Aleluia, glória a Deus. Matou a nossa fome. Mas passado 1, 2, 3 horas, sentimos fome novamente. E então nós desejamos comer para saciar aquela fome outra vez. Quem toma um refrescante copo d'água no momento em que está desesperadamente sedento, tornará a ter sede novamente. Sabe o que eu estou dizendo para você, meus irmãos? Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Que o que te satisfaz não é a bênção, é o abençoador. O que preenche o seu coração não é a bênção que você procura. O que preenche o seu coração não é a bênção que você busque. Ah, pastor, então eu tenho que parar de orar e pedir a Deus para abençoar minha vida? É claro que não. Mas você precisa entender que Deus é maior do que as bênçãos que você procura. E que Deus na sua vida é a fonte de todas as bênçãos. E quem tem a fonte, tem tudo que precisa. É melhor ter o abençoador do que as bênçãos, meus irmãos. Porque as bênçãos, assim como a comida do almoço que passou e você está com fome de novo, como o copo de água que você tomou e está com sede de novo, as bênçãos também preenchem, mas não suprem aquilo que nós precisamos ser saciado na nossa alma. E o que sacia a nossa alma é a presença de Deus. Deus, quando nós entendemos que Deus é o Pai, que nós procuramos e que nós precisamos, nós descobrimos nele o meio, o recurso, a resposta de sermos supridos plenamente nele. Deus quer ser reconhecido como o Pai. Quando nós lemos o versículo 29 que diz: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus está falando conosco aqui, queridos, algo muito importante. E aí, nessa manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus sabe ser Pai. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Deus sabe ser Pai. Amém? Mas você precisa aprender a ser filho. Deus sabe ser Pai, mas você precisa aprender a ser filho. E ao falar sobre isso, o versículo 29 nos faz olhar para Jesus. Porque a nossa referência, o nosso modelo, continua sendo Jesus. O seu modelo não é o pastor, o irmão tal, a irmã tal, porque, queridos, por mais que nos esforcemos, somos limitados e pecadores. Nós nos frustramos com pessoas porque esperamos demais das pessoas, e esperamos demais quem muitas vezes está limitado para oferecer tudo aquilo que nós imaginamos que elas possam oferecer. Pessoas falham, pessoas erram, pessoas nos decepcionam, assim como nós decepcionamos pessoas, assim como nós erramos com as pessoas, assim como nós falhamos com as pessoas. A palavra de Deus diz que a nossa referência é Jesus. A palavra de Deus diz que se você quer ser um verdadeiro filho, andar como um verdadeiro filho de Deus, você precisa olhar para Jesus. Olhe para aquilo que Ele fez, olhe para aquilo que Ele fala, olhe para aquilo que Ele ensina. Viva aquilo que Jesus nos mostrou e se tornou referência para nós. Pise nos passos de Jesus, siga Jesus,
caminhe com Jesus, aprenda de Jesus, leia a sua Bíblia, irmão. Você quer aprender sobre Jesus? Leia a sua Bíblia. Não adianta apenas, meus irmãos, nós tirarmos o pó da Bíblia para trazê-la à igreja. E olha que isso nem estamos fazendo mais com tanta frequência. Porque agora a gente usa a Bíblia digital, não precisa nem tirar poeira mais da Bíblia. Você usa no celular, e o celular está sempre na sua mão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, se você pudesse fazer uma conta rápida aqui, uma conta rápida, em termos de proporção, qual aplicativo você usa mais? O aplicativo da Bíblia, o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp? Ah, tem os joguinhos também, mas aí eu estou meio desconectado, eu não sei muito bem o nome dos jogos. Qual aplicativo você usa mais? Uma vez eu ouvi uma frase, uma história, na verdade, e eu fiquei pensando sobre ela. E ela dizia o seguinte: quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai perguntar: eita, meu filho, por que você não leu a Bíblia? E aí vai ter irmão que vai dizer para Deus assim: Senhor, a minha vida era tão corrida, não dava tempo. Eu até queria, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu queria. Mas acordava já atrasado, tinha que acordar muito cedo, tinha que trabalhar, trabalhava demais, corria muito, tinha muita coisa para fazer. Chegava em casa, tinha muito filho, e os filhos ficavam grudando na minha roupa, eu tinha que dar comida para aqueles abençoados, tinha que dar banho neles, tudo ranhento, tinha que limpar a cara deles, era muito trabalho, pôr para dormir. Os meninos davam trabalho demais. Aí chegava, estava cansado, ia dormir, no outro dia a mesma coisa. E Deus vai dizer para você: mas e o seu Facebook? Estava sempre atualizado? E o seu Instagram? Sempre tinha uma curtida? E as piadas do WhatsApp? Sempre tinha uma compartilhada? Meus irmãos, nós não lemos a Bíblia não porque nós não temos tempo, simplesmente porque a gente não prioriza. Nós não aprendemos de Jesus não porque a gente não é capaz, é porque a gente não se interessa. Nós amamos a Deus, amém? Eu amo a Deus, você ama a Deus? A questão, meus irmãos, não é questionar se você ama ou se você não ama a Deus. Eu creio que você ama a Deus. Você está aqui. Glória a Deus por isso, você está aqui. Então eu creio que você ama a Deus. Porque quem ama a Deus está no culto, está buscando a Deus. Não é verdade? Sim ou não? Mas o problema, meus irmãos, é que nós amamos mais as outras coisas. A gente ama a Deus, mas a gente acaba amando mais as outras coisas. E aí a gente vai ter menos tempo para Deus. E a gente vai ter menos tempo para as coisas de Deus. Porque as outras coisas são mais importantes. Se você quer aprender a ser filho, você precisa olhar para Jesus. Se você quer aprender a ser filho, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Eu vou colocar um desafio para você essa semana. Comece a ler o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele tem do capítulo 5 até o final do capítulo 7, presta bem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Do capítulo 5 até o final do capítulo 7, nós temos a chamada ensino ou sermão da montanha. E Jesus vai ensinar coisas preciosíssimas para nós, começando ali pelas bem-aventuranças e terminando pelos dois fundamentos, o da areia e o da rocha. No meio disso, vai ter muitos ensinos preciosos. Preste atenção sobre esses ensinos, medite neles, pratique eles, e com certeza você vai estar mais parecido com Jesus do que você está hoje. Leia a Bíblia.
Se você quer conhecer Jesus, leia a Bíblia. Se você quer andar como filho de Deus, conheça a Bíblia. Tire um tempo para ler a Bíblia. E Deus vai falar com você, Deus vai te ensinar. Meus irmãos, eu termino lendo com você o versículo 29, o versículo 30, perdão, que diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sobre o que Deus está falando conosco aqui? Está dizendo que Deus trabalha com processos, que Deus nos ensina por meio dos processos, e que Deus nos prepara por meio dos processos da vida. Quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, havia um deserto no meio, era o processo, era o meio que Deus estava usando para tratar o coração do povo, para que eles pudessem usufruir melhor da terra prometida que o Senhor havia preparado para eles. Deus tem dado a nós uma promessa, a promessa da eternidade, a promessa do céu, a promessa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas existe algo no meio. Existe o processo de santificação, o processo do conhecimento de Deus, o processo, queridos, aonde nós vamos andar com Deus. Nós vamos aprender a humildade, nós vamos aprender a obediência, nós vamos aprender o serviço, nós vamos aprender a liberalidade de coração, nós vamos aprender a caminhar com Jesus. Deus está preparando o nosso coração para a eternidade. Por isso, meus irmãos, quanto menos da terra nós tivermos em nós, mais do céu nós poderemos ter. Quanto menos paixão, quanto menos amor às coisas terrenas, mais preparados nós estaremos para a eternidade. Com isso eu não estou dizendo que você não possa ter uma boa casa, um bom carro, ter uma vida bacana, com coisas que você gosta, que você tem prazer nisso, que você gosta de ter na sua casa. Amém, glória a Deus por isso. Mas todas essas coisas não têm o mesmo valor que a vida eterna que Jesus nos deu. Todas essas coisas, queridos, elas vão ficar aqui. Algumas delas vão se quebrar no meio do caminho, vão deixar de existir. Porque as coisas servem para usarmos, não para amarmos. Nós devemos aprender a amar pessoas e usar as coisas, e não usar pessoas e amar as coisas. Vocês entenderam isso? Por quê, meus irmãos? Porque pessoas são eternas e as coisas são passageiras. Deus está tratando a gente num processo, e esse processo é o processo da santificação, onde andando com Jesus, nós vamos ter mais do céu e menos da terra. Onde andando com Jesus, nós vamos ter mais de Deus e menos do pecado. Então, eu termino a mensagem de hoje te contando uma história, te contando a minha história. Os meus filhos são uma bênção para mim, para a Vivian, para nós. Nossos filhos são especiais, simplesmente porque eu posso dizer que são nossos filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são bênção, são herança do Senhor, e são flechas nas mãos do arqueiro. Os filhos vêm para fazer a gente ser pessoas melhores. Os filhos são dádivas do Senhor para tratar o nosso duro coração. E então, quando nós somos picados por esse amor, quando olhamos para aquele bebezinho que acabou de nascer, aquela carinha que você tem certeza que parece com você, e todo mundo diz, olha, parece com o seu cônjuge, né? Mas você fala, não, é comigo que parece, certeza. Não parece com outro de jeito nenhum, é comigo. E você olha e você aprende a amar de uma maneira inexplicável, que você sente dor quando dói nele, quando dói no seu filho. Quando ele chora, e ele não para de chorar, ao invés de te irritar, te desespera, porque você quer que aquela dor cesse, que aquilo que está fazendo o seu filho sofrer passe. E então você está sofrendo mais do que o seu filho está sofrendo. Porque o que dói nos nossos filhos, dói muito mais em nós, e quem é pai, quem é mãe sabe disso.
porque os nossos filhos se tornam nossa prioridade. E a nossa felicidade está muito mais neles do que em nós mesmos. A Bíblia fala que Deus predestinou, e eu estava pensando sobre a predestinação na perspectiva da paternidade. E eu me lembro de quando a Vívia engravidou do Gabriel. Gabriel, que já tem 18 anos, e eu ainda me lembro dessas coisas. E nós pegamos todo o recurso que a gente tinha na época e fomos comprar guarda-roupa, berço, fralda. Não se esqueça, quem quer ser pai e mãe, não se esqueça que tem um negócio chamado fralda. E isso é muito caro, porque as crianças usam muita fralda. Eu não sei porquê, mas usam demais. E a gente foi preparando todo aquele enxoval. E eu me lembro quando estava chegando perto já do Gabriel nascer, um mês antes talvez, a gente começou a organizar o guarda-roupa, colocando as roupinhas no cabide, dobrando, lavando, preparando todas as coisas, tirando foto naquela máquina que você apertava um botão, depois fazia crack, crack, crack para poder bater foto de novo. Eu sei que tem gente que não sabe o que é isso, mas existia uma máquina desse tipo. E aí a gente ficava feliz porque estava tudo organizado e que os dias estavam passando lentamente, mas a gente não via a hora que chegasse aquele momento em que a gente ia ver a carinha daquele bebê assim, de pertinho. E aí, Gabriel nasceu, peguei ele no colo, chorei. Eu não sei por que a gente chora. A gente está feliz, mas chora do mesmo jeito. Aí você aprende a chorar de felicidade, é uma coisa muito esquisita. Até hoje não entendi isso. Quem está feliz devia dar risada, sorrir, mas a gente chora. Você está feliz, você chora. É estranho, mas é algo que enche a alma da gente. Aí, o neném nasceu, fomos para casa, pegou a tal da icterícia, quer dizer, não pega, né? Desenvolve. Aí, Dona Marisa, fomos fazer o tal do chá do picão para dar banho no menino. E a gente ficava preocupado, porque imagina, pai e mãe de primeira viagem, não sabe como é que as coisas funcionam direito. Aí a médica disse que ele tinha que ficar no hospital, e a gente chorou de novo. Meu Deus, o menino acabou de nascer, vamos ter que levar para o hospital. E nós passamos 2 dias com ele no hospital, ele lá tomando banho de luz. Aquele menino magro, gente, vocês não têm noção, pensa no menino magro. Magro, bracinho fininho. E aí resolveram colocar umas agulhas nele. Eu falei assim, meu Deus, vai atravessar o braço desse menino uma agulha desse tamanho, de tão magro que era aquela criança. O tempo vai passando, eles vão crescendo, Miguel nasce, Juninho nasce, a casa aumenta, o barulho aumenta, a alegria aumenta, tudo vai aumentando, o tempo vai passando, e a gente vai descobrindo que a maior alegria da paternidade continua sendo o simples fato de sabermos que os nossos filhos estão bem, que estão junto com a gente e que estão felizes. Porque estamos bem quando os nossos filhos estão bem, estamos felizes quando os nossos filhos estão felizes. E filho não é uma moeda de troca, filho não é um investimento, porque quem tem filho como investimento vai se decepcionar, porque quem tem filho não espera retorno, é apenas o prazer de poder dar tudo que o nosso filho precisa para que ele possa ir muito bem e para que ele possa prosperar. E quando eu estava pensando sobre isso, Deus me fez pensar sobre isso quando eu estava lendo esse texto. Antes de você existir, Deus já estava esperando por você. Isso não é lindo? Antes de você existir, Deus já estava esperando por você. Como o pai que aguarda o nascimento do seu filho, Deus estava esperando você.
Ele sabia que você ia nascer e Ele aguardava cada dia, cada momento, cada minuto para que você nascesse. E você nasceu. Você cresceu. Você agora está tendo a oportunidade de ouvir isso nessa noite. E o que Deus espera, meus irmãos, de cada um de nós, é tão simplesmente que nós o amemos. Tudo aquilo que Deus tem feito por você, Ele faz porque Ele te ama. Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, Ele faz porque Ele te ama. Não é um investimento esperando retorno, mas é o prazer de ver os seus filhos sendo abençoados. Assim como o pai tem prazer em abençoar os seus filhos e se alegra na alegria dos seus filhos, Deus nos abençoa e se alegra na nossa alegria. Deixa eu te dizer uma coisa aqui no final dessa mensagem. Deus não quer barganhar com você. Deus não quer fazer trocas com você. Deus quer amar você. E Deus espera que você o ame. Porque é no amor que temos por Deus, é que nós nos submetemos, é que nós estamos preparados para experimentar o melhor de Deus. Não é uma troca. Não é uma troca. É a alegria em se doar, pelo prazer de estar junto. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Quem tem Deus como um meio, aprendeu só metade do Evangelho, porque o Evangelho nos ensina que o segredo para termos o melhor de Deus é amá-lo, é estar na presença dEle, é chamá-lo de Pai. Sabe, meus irmãos, qual é a frase que você vai ouvir quando chegar no céu? A frase que você vai ouvir quando chegar no céu será: filho, seja bem-vindo. E isso, meus irmãos, será a melhor coisa que alguém poderá ouvir naquele dia. Filho, seja bem-vindo. Ame a Deus. Aprenda a chamar Deus de Pai. Porque Deus sabe ser Pai. Você precisa aprender a ser filho. Deus te abençoe.